Nos últimos anos, o Flamengo se estabeleceu como um dos principais times da América. Desde 2019, a equipe carioca conquistou 2 títulos da Copa Libertadores, entrando para o ranking de maiores campeões brasileiros do torneio com 3 títulos, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, abril de 2025. A primeira participação do rubro-negro na competição continental foi em 1981. Um time que era comandado por Paulo César Carpigiani e tinha o Zico como o maior destaque da equipe, o maior ídolo da história do Flamengo, mas também tinha jogadores como Adílio, Leandro, Moser, Júnior, Marinho, Nunes e o goleiro Raul, por exemplo. O Flamengo estava no grupo 3 com Atlético Mineiro, Cerro e Olímpia do Paraguai, onde o Flamengo e Atlético Mineiro terminaram com 8 pontos empatados na liderança. E só passava o primeiro de cada grupo para a próxima fase. Para decidir o primeiro colocado neste grupo, ocorreu um jogo de desempate entre Flamengo e Atlético Mineiro no estádio Serra Dourada, em Goiânia, dia 21 de agosto. O jogo terminou aos 37 minutos do primeiro tempo, com placar de 0-0, em função da expulsão de diversos jogadores atleticanos, dando placar de 3-0 por WO em favor do time carioca. A próxima fase já eram as semifinais, mas que também eram fase de grupos, com 2 grupos de 3 times, onde os líderes de cada grupo passavam para a grande final. O Flamengo foi líder do seu grupo, indo para a final contra o Cobreloa do Chile. Na grande final, o primeiro jogo foi no dia 13 de novembro, no estádio Maracanã, onde o Flamengo venceu o jogo por 2-1, com 2 gols de Zico, e Merello de pênalti diminuiu para o Cobreloa, e assim o Flamengo jogava pelo empate no jogo da volta. E no Estádio Nacional, em Santiago, no Chile, aconteceu o jogo da volta no dia 20 de novembro, onde com gol de Merello, o Cobreloa venceu o Flamengo por 1-0, forçando assim um jogo de desempate para decidir o campeão, pois era esse o critério da época. E esse jogo de desempate aconteceu no dia 23 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. E com 2 gols de Zico, o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-0, e conquistou a América pela primeira vez. Logo de cara, na sua primeira participação na competição, o Flamengo já fazia história e vencia o título. Em 1982 o Flamengo já entrava nas semifinais da competição, no grupo de 3 times, pois era regulamento da competição que o atual campeão já entrasse nessa fase do campeonato. Porém o Flamengo acabou ficando em segundo no grupo, perdendo a vaga para a final pro time do Peñarol, que acabou sendo campeão daquele ano. Outros anos que o Flamengo participou da Libertadores foram 1983, que ficou na fase de grupos, 1984, que ficou nas semifinais. Daí ficou um tempo sem participar, voltando só no ano de 1991, e caindo nas quartas de finais, em 1993 também ficando nas quartas, e depois novamente o Flamengo acabou ficando vários anos sem participar, voltando só em 2002, onde não passou da fase de grupos. Em 2007 e 2008 acabou caindo nas oitavas de finais e em 2010 caiu nas quartas. E daí veio as piores participações do Flamengo em sequência, que foi nos anos de 2012, 2014 e 2017, onde o Flamengo foi eliminado na fase de grupos nas 3 vezes, tornando a Libertadores um sofrimento para a torcida rubro-negra. Em 2018, em outro ano ruim, o Flamengo não passou das oitavas de finais e o rubro-negro ia para 2019 sem ganhar e nem disputar uma final de Libertadores desde 1981, lá na sua primeira participação. E em 2019, comandado por Jorge Jesus, o Flamengo caiu no grupo D, com LDU, Peñarol e San José da Bolívia, com o Flamengo terminando como líder do seu grupo e passando para a próxima fase. Nas oitavas de finais, o Flamengo enfrentou o Emelec do Equador, e acabou perdendo o jogo de ida fora de casa por 2-0, deixando a torcida com o sentimento de que novamente o Flamengo não iria ir longe na competição, um péssimo resultado para precisar reverter no Maracanã. Mas no jogo da volta, com 2 gols de Gabriel Barbosa, o Flamengo consegue devolver os 2-0 no Emelec, e levou a disputa para os pênaltis, onde o time venceu por 4-2 e passou para as quartas de finais. Nas quartas o confronto era brasileiro, contra o Internacional, e com uma vitória por 2-0 no jogo de ida e um empate em 1-1 no Beira-Rio, o Flamengo passava e chegava novamente a uma semifinal de Libertadores, o que não acontecia desde 1984. Nas semifinais, outro confronto brasileiro, agora contra o Grêmio, que tinha sido campeão em 2017. No jogo de ida em Porto Alegre, com um gol de Bruno Henrique, o Flamengo empatou com o Grêmio e precisava apenas de uma vitória simples no Maracanã para voltar a uma final de Libertadores. E no Maracanã o Flamengo deu um show, 5-0 no Grêmio em um jogo histórico, goleada impiedosa, com um gol de Bruno Henrique, 2 gols de Gabriel Barbosa, um gol de Pablo Mari e outro de Rodrigo Caio,
e a classificação estava garantida para a grande final. Era o Flamengo voltando a uma final de Libertadores que não ia desde 1981. A final aconteceu no dia 23 de novembro, em Lima, no Peru, final única em estádio neutro, contra o River Plate da Argentina. E aos 14 minutos do primeiro tempo, Rafael Borré abriu o placar para o River Plate, e num jogo equilibrado sair na frente no placar é de suma importância, e o jogo foi difícil e equilibrado até o fim. Apenas aos 43 minutos do segundo tempo, Gabriel Barbosa empata o jogo para o Flamengo, quando vários torcedores já estavam pensando que a derrota viria. Mas o Flamengo não desistiu nunca, e o que parecia impossível de acontecer no final do jogo aconteceu, num lançamento e com uma falha da defesa do River. A bola sobra para Gabriel Barbosa novamente e ele marca o gol da virada aos 46 do segundo tempo. Virada épica e Gabriel Barbosa estava ali entrando para a lista de maiores ídolos da história do Flamengo. Era o bicampeonato do Flamengo na Libertadores depois de 38 anos. Enfim, a torcida rubro-negra voltou a comemorar em uma Libertadores da América e o Flamengo voltava a ser um dos times mais temidos do continente. Em 2020, o Flamengo chegava para defender o seu título, sem Jorge Jesus e agora com Rogério Ceni no comando, e na fase de grupos foi líder do Grupo A, indo para as oitavas de finais, para enfrentar o Racing da Argentina. No jogo de ida foi 1-1 na Argentina, com o Flamengo precisando apenas de uma vitória simples para passar de fase. No jogo da volta no Maracanã, Leonardo Cigali, aos 20 minutos do segundo tempo abriu o placar para o Racing, deixando o jogo extremamente complicado para o Flamengo, que pressionou o Racing até o final do jogo e William Arão consegue empatar o jogo aos 48 minutos do segundo tempo, empate heróico que levava o jogo para os pênaltis. Porém, nos pênaltis o Racing levou a melhor por 5-3, e o Flamengo estava sendo eliminado da Libertadores nas oitavas de finais, resultado extremamente frustrante para uma equipe que era atual campeã da competição. Em 2021, o Flamengo foi o líder do Grupo G da Libertadores, passou pelo Defensa e Justiça nas oitavas, Olímpia nas quartas e Barcelona de Guayaquil nas semis, chegando assim a mais uma final de Copa Libertadores. Numa final brasileira, entre dois grandes times, o Flamengo campeão de 2019 e o Palmeiras de Abel Ferreira, campeão de 2020. Os dois últimos campeões da competição se enfrentariam no Estádio Monumental, no Uruguai. O jogo mal tinha começado e com 5 minutos, Rafael Veiga já fazia 1-0 para o Palmeiras, e o Flamengo teve que ir em busca do empate, que só acabou vindo aos 27 minutos do segundo tempo, com Gabriel Barbosa. E assim terminou o tempo normal, 1-1 e foi para a prorrogação. E foi na prorrogação que ocorreu o fatídico lance para a torcida do Flamengo. Um erro de Andréas Pereira, e Daverson não perdoou e fez 2-1 para o Palmeiras, levando o time do Palmeiras ao bicampeonato seguido da competição, e o Flamengo perdia pela primeira vez uma final de Copa Libertadores, um balde de água fria, mas no próximo ano a história tinha que ser diferente. E em 2022 o Flamengo caiu no Grupo H, e terminou como líder do seu grupo, indo para as oitavas de finais para enfrentar o Tolima da Colômbia. O primeiro jogo foi na Colômbia, e o Flamengo voltou com uma vitória por 1-0. No jogo da volta, o Flamengo conseguiu repetir a sua maior goleada da história da Libertadores, que tinha acontecido em 1983. Sem piedade o Flamengo fez 7-1 no Tolima e passou para as quartas de finais, onde enfrentou o Corinthians, um grande clássico brasileiro para decidir quem iria para as semifinais da Libertadores de 2022. E no primeiro jogo no estádio do Corinthians, quem venceu foi o Flamengo, 2-0 e uma grande vantagem para o jogo da volta, onde com gol de Pedro, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 e passou com autoridade para as semifinais. Nas semis o confronto foi contra o Vélez da Argentina, e no primeiro jogo o Flamengo foi à Argentina, e com 3 gols de Pedro e um do Everton Ribeiro, o Flamengo goleou o Vélez por 4-0, e colocava um pé e meio na final da Libertadores, resultado espetacular para o Flamengo fora de casa. No Maracanã, tendo apenas que administrar a vantagem, o Flamengo venceu novamente o Vélez, agora por 2-1, e estava novamente de volta a uma final de Libertadores. A final foi disputada no dia 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, entre Flamengo e Atlético Paranaense, outra final brasileira, com Dorival Júnior como técnico do Flamengo, e Felipão como técnico do Atlético. E numa partida com vantagem técnica do Flamengo, aos 43 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense foi expulso, deixando o Flamengo em vantagem numérica. E aos 48 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barbosa abriu o placar, 1-0 e um jogador a mais em campo, era tudo que o Flamengo queria, e no segundo tempo o time administrou bem o resultado, e o jogo terminou mesmo com 1-0.
O Flamengo era tricampeão da Copa Libertadores, limpava o gosto amargo que tinha ficado de 2021 e chegava ao seleto grupo dos brasileiros que venceram 3 vezes a competição. E mais uma final em que Gabriel Barbosa foi decisivo para o título. Em 2023, o Flamengo chegava novamente como o atual campeão da competição, e no Grupo A, acabou ficando em segundo lugar, mas passando para as oitavas de finais, onde o Flamengo enfrentou o Olímpia do Paraguai. O Flamengo chegava como franco favorito no confronto, e no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo pressionou o Olímpia, mas só conseguiu levar 1-0 de vantagem para o jogo da volta, que aconteceu no estádio Defensores del Chaco no Paraguai, e para surpresa de todos, o Olímpia conseguiu vencer o Flamengo por 3-1, e novamente depois de vencer o título, o Flamengo estava eliminado da Libertadores nas oitavas de finais. Nas 3 vezes em que o Flamengo entrou na Libertadores como atual campeão, coincidentemente, não conseguiu ir longe na competição. Em 2024, o Flamengo novamente terminou em segundo do seu grupo, ficando atrás do Bolívar da Bolívia, e enfrentando o próprio Bolívar nas oitavas de finais, onde venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-0, e conseguindo a classificação para as quartas, perdendo por 1-0 na Bolívia, foi o placar suficiente para a equipe avançar na competição. Nas quartas de finais, o confronto era com o gigante uruguaio Peñarol. E o primeiro jogo foi no Rio de Janeiro, com o Peñarol saindo com a vitória por 1-0, um péssimo resultado para o Flamengo, que teria que vencer o time uruguaio no Uruguai. E o Flamengo até tentou, mas o jogo ficou no 0-0 e o rubro-negro estava eliminado da Libertadores de 2024 nas quartas de finais. E assim foi a última participação do Flamengo até o momento, lembrando que a equipe está nessa Libertadores de 2025, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Até a edição de 2024, o Flamengo somou 180 partidas disputadas na Libertadores, com 101 vitórias, 37 empates e 42 derrotas. São 342 gols marcados e 193 sofridos. O maior período em que o rubro-negro ficou sem jogar o torneio continental foi entre 1993 e 2002, chegando a quase 10 anos. De 2017 em diante, porém, esteve presente em todas as edições, com direito a 2 títulos e um vice-campeonato. Essa é a história de um dos maiores clubes da América, na maior competição do continente. Um clube tricampeão e que com certeza vai seguir indo atrás de mais títulos da Libertadores. Se curtiu, deixa o like no vídeo, comenta de qual time você quer ver a história na Libertadores e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Até a próxima!